Muito bem. Então, vamos fazer a leitura desse texto. Texto um pouco longo, mas é interessante que a gente tenha a leitura do texto todo. Refere-se a um jantar que houve na casa de um fariseu, e este fariseu convidou Jesus para estar na casa dele jantando. No entanto, nós vamos ver pela leitura que entrou ali na sala, não participando da janta, mas entrou na sala uma pessoa que não tinha sido convidada pelo fariseu, mas a presença dela ali tinha uma razão de ser, ela estava buscando alguma coisa e ela encontrou aquilo que estava procurando. Vamos então fazer a leitura do texto. Lucas 7, verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Vamos parar a nossa leitura aqui e examinar por alguns momentos esse relato histórico narrado por Lucas no seu evangelho. Esse fariseu, por enquanto nós não sabemos o nome dele, mas no meio do trecho nós descobrimos que ele se chamava Simão. Convidou Jesus para estar na casa dele e para jantar com ele. No entanto, ele não recebeu o Senhor Jesus na sua casa como um bom anfitrião naquela ocasião, naquela sociedade, receberia uma visita. Para nós é um costume um pouco estranho, mas naquela sociedade, naquela época, havia o costume de, quando recebiam alguém em casa, um visitante, lavar os pés do visitante. Era um sinal de hospitalidade, era um sinal de cortesia para com o visitante, era um sinal de que a presença do visitante era benquista ali naquela casa. Além disso, costumava-se beijar o visitante e até passar alguma coisa no seu cabelo, algum perfume. Tudo isso sinal de cortesia. Uma sociedade bem diferente da nossa. O normal para a nossa sociedade seria receber a pessoa no portão ou na porta de casa, um aperto de mão caloroso, às vezes um abraço, não é? Dizer para a pessoa, fique à vontade, a casa é sua. Esse seria o nosso costume. Naquela sociedade, costumes diferentes. No entanto, nós não lemos que aquele fariseu praticou a boa hospitalidade, recebeu o Senhor Jesus de forma honrosa. Na verdade, ele nem se importou com a presença do Senhor Jesus, apesar de tê-lo convidado, o Senhor Jesus entrou, tomou lugar à mesa e ele não foi sequer bem recebido pelo visitante. A leitura que nós fizemos mostra que uma pessoa que não tinha sido convidada, uma mulher bem conhecida na cidade pela vida imoral, desregrada que tinha, e aqui no texto ela é chamada de uma mulher pecadora. Isso significava que, aos olhos de todos os habitantes da cidade, ela era uma mulher conhecida de vida imoral. E, com certeza, ela não tinha sido convidada para estar naquele jantar na casa de Simão, o fariseu. Mas ela foi. E ela foi preparada com um vaso, um recipiente de alabastro com um unguento. Quando ela chegou ali, ela fez algumas coisas dignas de nota da nossa parte. Em primeiro lugar, ela se aproximou do Senhor Jesus por trás, como que com vergonha de encarar o Senhor Jesus, olhos nos olhos. E ela, se aproximando por trás, ela se lançou aos pés do Senhor Jesus. Portanto,
colocando-se numa posição de inferioridade, de humilhação diante do Senhor Jesus. Ela lavou os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas, uma demonstração pública e notória do seu arrependimento em face da vida que até então ela tinha levado. Ela enxugou os pés do Senhor Jesus não com uma toalha, mas com os seus próprios cabelos. E as mulheres que estão no nosso grupo sabem o que o cabelo representa para uma mulher. Na verdade, a própria Bíblia diz que o cabelo é a glória da mulher. E a maioria das mulheres costuma gastar em cremes, shampoos, condicionadores, muito por mês, para tratar dos seus cabelos. Aquela mulher não se importou com os seus cabelos, que eram a sua glória, mas ela colocou os seus cabelos à disposição do Senhor para enxugar os pés molhados do Senhor pelas suas lágrimas com seus próprios cabelos. Ela também beijou os pés do Senhor, numa demonstração efusiva de apreço, de carinho para com o Senhor. E, finalmente, ela passou aquele unguento que ela trouxe de casa nos pés do Senhor. Você notou que todos estes atos estavam relacionados com os pés do Senhor Jesus? De fato, aquela mulher se colocou aos pés do Senhor numa posição, como já dissemos, de inferioridade, de humilhação, e não só diante do Senhor, mas diante do público que estava ali na casa de Simão, o fariseu. Interessante que ela fez o que aquele fariseu não tinha feito: recepcionar o Senhor Jesus de uma forma cortês, educada, mostrando um carinho, valorizando a pessoa e a presença do Senhor ali naquele jantar. O fariseu não fez nada disso, mas aquela mulher fez muito mais do que o fariseu deveria ter feito, apenas considerando a educação dele ao receber o Senhor Jesus. Diante deste quadro, o fariseu não fazendo o que deveria fazer para receber bem o Senhor, e aquela mulher se humilhando e tendo todas estas atitudes, aconteceu uma coisa interessante, e nós vamos continuar a leitura agora, versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Note bem que o fariseu não disse isso em voz audível, mas ele pensou consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Em outras palavras, aquele fariseu, tendo uma mentalidade característica de fariseu, achando que ele era melhor do que aquela mulher, e que aquela mulher, por ser conhecido o fato de que ela tinha uma vida irregular, uma vida de imoralidade, era uma pessoa inferior a ele. Ele pensou que Jesus, como um profeta razoável, não deveria sequer permitir que a mulher tocasse nele, talvez o fariseu pensando que aquela mulher ia contaminar o Senhor Jesus. Pensamentos característicos de fariseu. Se considerava superior aos outros, desprezava os outros, confiava em si mesmos, tinha a mania de se comparar com outras pessoas, e especialmente com pessoas que eles julgavam ser inferiores a si mesmos. Portanto, consideravam-se superiores a estas pessoas. Aquele fariseu, com esta mentalidade, com estes pensamentos, foi interrompido pelo Senhor, que lhe disse, versículo 40, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre.
Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Aquelas palavras que o Senhor Jesus disse ao fariseu visavam fazê-lo refletir sobre a sua condição espiritual diante de Deus. E para estimular esta reflexão, o Senhor Jesus contou uma pequena história para aquele fariseu. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50 denários. O que é um denário? O denário, naquela época, era o salário de um trabalhador braçal por um dia de serviço prestado. Então, um daqueles devedores devia o salário de 500 dias de trabalho, o que daria aproximadamente 1 ano e meio de trabalho, e o outro devia a importância relativa a 50 dias de trabalho, ou seja, o equivalente mais ou menos a 1 mês e meio de trabalho. Bem, talvez você esteja pensando na diferença das 2 dívidas, daqueles 2 devedores. Mas, ao invés de considerar a diferença das dívidas, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que aqueles 2 devedores tinham em comum. Os 2 eram devedores. Um segundo fato em comum que eles tinham é que nenhum dos 2 tinha com que pagar a sua dívida. E sabe de uma coisa? Você vai concordar comigo agora? Se eu devo 500 ou devo 50, mas eu não tenho com que pagar, o meu nome vai para a lista do SPC, do Serasa, como mal pagador da mesma forma, correto? Então, eu mais uma vez vou destacar não a diferença entre as 2 dívidas, mas as semelhanças entre aqueles 2 devedores. Primeira semelhança, os 2 eram devedores. Segunda semelhança, nenhum dos 2 tinha com que pagar. Terceira semelhança, os 2 devedores foram perdoados. Ok? Gravou aí as 3 semelhanças entre os 2 devedores da história que o Senhor Jesus contou. Agora eu quero dizer a você, por que é que o Senhor Jesus contou aquela história no meio daquele jantar? Porque o Senhor Jesus tinha diante de si 2 devedores aos quais ele queria dizer verdades espirituais importantes. Quem eram esses 2 devedores? Bem, com certeza a sala de jantar estava cheia de devedores, mas o Senhor Jesus estava se dirigindo a 2 deles em particular. Aquela mulher pecadora e também ao anfitrião, o dono da casa, fariseu, Simão o fariseu. E o Senhor Jesus, tendo em mente aqueles 2 devedores de forma particular, ele conta então uma história fictícia, inventada por ele na hora, para se referir aos 2 devedores. Vamos lembrar das semelhanças mais uma vez entre os 2 devedores? Primeira, os 2 eram devedores. Note, grave bem esta verdade, porque é uma verdade de suma importância espiritual. Os 2 eram devedores. Segunda semelhança, nenhum dos 2 tinha com o que pagar, recursos próprios para pagar a sua dívida. Terceira semelhança, aquele credor amava os 2 devedores e perdoou a dívida dos 2, sem eles pagarem nada, sem fazerem o menor esforço, o credor perdoou os 2 devedores. E, finalmente, o Senhor Jesus fez uma pergunta a Simão, o fariseu. Qual daqueles 2 devedores, agora perdoados,
amará mais o seu ex-credor, o homem que perdoou a sua dívida. Versículo 43. Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Evidentemente, o devedor que tinha a maior dívida, ao ser perdoado, ele mostraria um reconhecimento, uma gratidão, um apreço muito maior pelo seu ex-credor do que o que devia menos. Porque ele sabia o tamanho da sua dívida e sabia que não tinha condições de pagar. Reconhecendo, então, o seu ex-credor, o perdão que ele havia recebido, ele vai demonstrar uma gratidão maior ao seu ex-credor. E, de fato, Simão, o fariseu, julgou bem e respondeu à pergunta do Senhor Jesus de forma acertada. Agora, notem bem como o Senhor Jesus aplica a historinha que ele inventou, que ele contou, aos dois devedores que ele tinha na vida real diante de si. Simão, o fariseu, e a mulher pecadora. Versículo 44. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. O Senhor Jesus não recebeu aquele ilustre visitante da forma como a sociedade na época receberia um ilustre visitante em sua casa. Ele não lavou os pés de Jesus. Porém, ela regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Jesus continuou dizendo: não me deste ósculo, beijo, que corresponderia ao nosso tradicional apertar de mãos. Ele não fez isto para Jesus. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Era também costume naquela época passar um óleo perfumado na cabeça do visitante. Simão, o fariseu, não fez nada disso para Jesus. Mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Bem, Jesus mostrou a falta de educação, a indelicadeza, a falta de hospitalidade daquele fariseu ao receber Jesus em casa. Mas, na verdade, eu quero que você enxergue muito mais do que falta de educação, falta de delicadeza, falta de hospitalidade, um fato espiritual notório entre os fariseus. Por que é que ele não fez tudo isso para Jesus? E por que ao ver a mulher pecadora lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugando com os cabelos, ele recriminou o Senhor Jesus? Bem, quem você acha que daqueles dois devedores devia 500? Tinha a dívida maior diante de Jesus. Quem você acha? O fariseu ou a mulher pecadora? Ah, sabe de uma coisa? Todo mundo diria que aquela mulher, por causa da imoralidade praticada, por causa de uma vida irregular, sua má fama diante de todos os habitantes da cidade, era ela que era a maior devedora. E se você perguntasse para essa mulher: escuta, mulher, você se acha uma pecadora? Sabe qual é a resposta que ela daria a você? Ela diria: com certeza. E se vocês perguntassem se ela se achava uma grande pecadora, sabe qual a resposta que ela daria? Com certeza. Eu admito o meu pecado. Na verdade, toda aquela atitude que ela teve aquela noite, ao chorar
e lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas mostrava não só um reconhecimento do seu pecado, não só uma admissão da sua situação de pecadora, não só reconhecendo como tinha vivido na imoralidade tantos anos, mas ela estava arrependida da vida que tinha levado até então e estava confessando isso sem palavras, mas através de uma atitude extremamente humilhante diante de Jesus e diante de todos os convidados ali na casa de Simão, o fariseu. Sim, aquela mulher reconhecia que ela não só era uma devedora, mas ela era uma grande devedora diante de Deus. Ela tinha quebrado os mandamentos de Deus, ela tinha desobedecido à vontade de Deus, ela tinha vivido de uma forma alheia a Deus, contrariando a vontade de Deus durante um longo tempo. Mas sabe de uma coisa? Ela admitiria tudo isso prontamente se você perguntasse isso para ela. Agora, na história que Jesus contou, quem era o devedor que devia 50, mas devia? Todos ali convidados na casa de Simão diriam: Simão é um homem religioso, né? Ele faz as práticas religiosas, ele está sempre lá no templo cumprindo com as suas obrigações religiosas, ele é um devedor, mas a sua dívida é pequena. Mas sabe de uma coisa? Se você perguntasse para Simão, Simão, quanto você deve? 500 ou 50? Qual é o tamanho da sua dívida diante de Deus? Sabe qual é a resposta que Simão daria a você? Eu não tenho dívida diante de Deus. Eu não sou devedor diante de Deus. Se você está lembrado, quando nós contamos aquela parábola do fariseu e do publicano, aqueles dois homens que foram ao templo para orar, Jesus contou aquela parábola a algumas pessoas que confiavam em si mesmas, porque se consideravam justas e desprezavam os outros. Você está lembrando dessas 3 características que são marcantes na vida de qualquer fariseu? Vou repetir. Confiavam em si mesmos, se consideravam justos e desprezavam os outros. E Simão, o fariseu, ele é, de fato, um fariseu. Não só religiosamente, mas, sobretudo, mentalmente. Ele pensa como um fariseu, isto é, ele confiava em si mesmo, ele se considerava justo diante de Deus e dos homens, e ele desprezava os outros, especialmente pessoas que ele julgava inferiores a si. E aquela mulher pecadora era uma. E na cabeça de Simão, o fariseu, ele era o cara. Um religioso. Cumpria com as suas obrigações. Fazia o que a lei estipulava. E, portanto, ele não tinha dívida nenhuma diante de Deus. Aquela mulher era uma grande devedora, mas ele, Simão, não era devedor. Sabe de uma coisa? Na história que Jesus contou, os 2 devedores foram perdoados. Mas agora eu quero que você reflita sobre a vida real. O que é que aconteceu de fato ali na casa daquele fariseu Simão? Versículo 48, Jesus disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E sabe, eu gosto muito de encarar esse trecho, porque nós encontramos aqui
nas atitudes daquela mulher tomadas diante do Senhor Jesus e na frente de todos os convidados ali. As duas únicas coisas que a Bíblia diz que um pecador deve fazer para ter a sua dívida perdoada por Deus. E quais são as duas coisas? Aquela mulher admitiu a sua condição de pecadora, reconheceu o seu pecado, a imoralidade que ela havia praticado, mas ela saiu de casa resoluta em confessar o seu pecado e mostrar um arrependimento pela maneira como ela tinha vivido. Na verdade, um arrependimento por quem ela era, pela sua natureza pecaminosa e pelos atos praticados ao longo da sua vida. E esse é o primeiro passo que todo pecador deve dar para ser salvo e ter a sua dívida perdoada por Deus. O segundo passo, Jesus disse a ela: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E já que ela não podia confiar em si mesma, nas suas obras, na sua religião, nas suas práticas, não, porque ela reconhecia o seu pecado acima de tudo, por não poder confiar em si mesma, ela colocou a sua fé no único que poderia perdoá-la. Esse sim, Jesus Cristo. E colocando a sua fé no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ela teve o perdão dos seus pecados, a sua dívida enorme, admitida por ela diante de Deus, totalmente perdoada, e fez com que ela saísse da casa do Simão fariseu de uma forma completamente diferente da forma como ela entrou. Ela entrou na casa de Simão carregando o fardo dos seus pecados, oprimida por uma prática imoral adotada por longos anos na sua vida. Ela entrou ali uma mulher de má fama, reconhecida por todos os habitantes da cidade como uma mulher de vida irregular. Mas, sobretudo, ela sabia que a sua vida de pecados era uma ofensa ao Deus que é santo, santo, santo e não admite pecado na sua vida. Portanto, ela mostrou o arrependimento dos seus pecados e colocou a fé, a sua fé, no único que poderia perdoá-la dos seus pecados. E sabe qual foi o resultado? Jesus disse: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Sim, paz. Esse foi o resultado da sua dívida perdoada. Esse foi o resultado do perdão dos seus pecados, uma paz que tomou conta do seu ser. E aquela consciência que a acusava, agora deixou de cumprir o seu papel, porque ela tinha sido perdoada pelo único que pode perdoar pecados de um pecador, Jesus Cristo. Aliás, deixe-me dizer duas coisas para nós terminarmos a nossa meditação. A primeira coisa que eu quero dizer é que Jesus é o único que pode perdoar pecados. E os homens, demais convidados na casa de Simão aquela noite, reconheceram isto. Quem é este que está perdoando pecados? E sabe por que eles acharam isso esquisito? Porque eles sabiam que só Deus pode perdoar pecados. O que eles fizeram de errado foi não reconhecer que Jesus é o Deus que se encarnou e veio habitar entre nós. Ele é Deus, e como Deus, ele é o único que tem poder para perdoar pecados. Agora, deixe-me contar uma historinha rapidamente, fazendo uma comparação para que você possa entender isso. Suponha que eu tenho um amigo muito grande, muito bom, chamado João,
e eu estou numa dificuldade financeira e eu chego para o meu amigo João e peço um dinheiro emprestado. E eu combino com ele, olha, recebendo um pagamento no início do mês, eu te devolvo esse dinheiro, ok? E o João me empresta esse dinheiro. Eu tenho um outro amigo chamado Carlos, e esse amigo chega para mim, depois que eu emprestei o dinheiro do João, e o Carlos fala para mim dizendo o seguinte, olha, Davi, sabe aquele dinheiro que você pediu emprestado para o João? Olha, você não precisa devolver, sua dívida está perdoada, não precisa mais devolver o dinheiro para o João. Eu pergunto para vocês, o Carlos pode fazer isso? Ele pode me isentar de devolver o dinheiro para o João? Ele não pode falar isso para mim. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Porque a minha dívida não é com o Carlos. A minha dívida é com o João. O único que pode perdoar a minha dívida é o João. Se ele chegar para mim e disser, Davi, eu estou vendo a tua situação financeira, você está meio apertado, faz o seguinte, em nome da nossa amizade, você não precisa me pagar, tá perdoada a sua dívida. Se o João me disser isso, ele tem autoridade, porque foi ele que emprestou o dinheiro e é com ele que eu contraí a minha dívida. Agora, o Carlos não pode fazer isso. Ele não pode perdoar uma dívida que não é contra ele. E sabe o que eu quero dizer para você, meu prezado ouvinte? Quando nós pecamos, e se você estiver lembrando do estudo da semana passada, quando o filho pródigo reconheceu que ele tinha pecado, ele reconheceu que o seu pecado era contra Deus primeiro e depois contra o Pai. E ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. E sabe de uma coisa? Eu quero que você, meu prezado ouvinte, reconheça que o seu pecado é contra Deus. O seu pecado fere a santidade de Deus. O seu pecado machuca esse Deus que é santo, santo, santo. Porque Deus não nos criou para sermos pecadores, para desobedecermos a sua vontade, para transgredirmos a sua lei. E quando nós fazemos isso, e o nosso pecado é exatamente isso, é a transgressão da lei de Deus, é a quebra dos mandamentos de Deus, é a desobediência à vontade de Deus, a santidade de Deus é ferida. Agora, meu prezado ouvinte, não adianta você ir a um líder religioso, seja padre, seja pastor, seja rabino, seja pai de santo, qualquer líder religioso, e pedir perdão dos seus pecados. Não adianta. Este homem, por mais religioso que ele seja, ele também é um pecador. E quando você pecou, você não fez um pecado contra ele, mas um pecado contra Deus. E se tem alguém que pode te perdoar, e tem, a Bíblia ensina isso, esse alguém é única e exclusivamente Deus. Portanto, assim como aquela mulher, você deve procurar a pessoa certa. Não adianta procurar um padre, um pastor, confessar o seu pecado a ele e pedir perdão a ele, porque a sua dívida não é com ele, a sua dívida é com Deus. Procure a pessoa certa. Ele é o único que vai poder te perdoar. E a segunda coisa que eu quero dizer, nós estamos chegando hoje na metade dos nossos estudos. E nessa primeira metade nós estivemos focalizando e insistindo, destacando a necessidade de todos nós reconhecermos a nossa condição de pecadores diante de Deus. Admitirmos que nós temos quebrado os mandamentos de Deus. Dizermos isto a Deus de forma bem clara: Senhor, eu sou um pecador, eu sou um grande pecador. E sabe, eu quero convidar você nessa noite para dizer isso, mas não dizer como alguns dizem, mas todos são pecadores. Eu quero chamar você
para reconhecer o seu pecado de forma pessoal e para que você não se esconda atrás da multidão pecadora. É verdade que todos são pecadores, a Bíblia diz isso, mas não me interessa se você é pecador. O que me interessa diante de Deus é resolver a minha situação de devedor diante de Deus. E para que eu tenha a minha dívida perdoada, é preciso que eu reconheça que eu tenho essa dívida diante de Deus. Assuma a sua condição de devedor diante de Deus. Reconheça, como aqueles dois devedores da história que Jesus contou, que você não tem com o que pagar. Boas obras não salvam. Religião não salva. Uma filosofia de vida não salva. Caridade não salva. Ser batizado não salva. Dar o dízimo numa igreja não salva. Nada disso. A Bíblia diz claramente que obras não salvam. Então, o que é que salva? O que aquela mulher fez. Ela não apresentou obras ao Senhor, mas ela colocou diante do Senhor a sua fé, a sua confiança na pessoa de Jesus Cristo. E sabe de uma coisa? Hoje nós estamos iniciando a segunda metade dos nossos estudos. E nessa segunda metade, nós vamos dizer a você como colocar a sua fé em Jesus Cristo e em mais nada e em mais ninguém. Guarde bem estes dois passos que aquela mulher pecadora deu para ter a sua dívida perdoada. Ela admitiu o seu pecado e os seus pecados. Ela confessou os seus pecados diante de Jesus, sem abrir a boca, mas através daquela atitude de colocar-se aos pés do Senhor, se humilhando, chorando os seus pecados diante do Senhor. Aquilo mostrou um arrependimento sincero, real e verdadeiro que ela experimentou. E o segundo passo, ela colocou a sua fé única e exclusivamente em Cristo como seu Salvador. Ela não apresentou obras, ela não apresentou uma religião, ela não apresentou qualquer prática religiosa. Não, não. Ela colocou a sua fé em Jesus. E sabe o que ela ouviu? As palavras mais doces que durante toda a sua vida de pecado ela não tinha ouvido. Jesus disse a ela: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que palavras fantásticas aquela mulher ouviu. Aquilo trouxe uma tranquilidade, uma paz, um bem-estar à sua vida. Ela teve, finalmente, a sua dívida perdoada diante de Deus. Mas, espera um pouquinho. Na história que Jesus contou, os dois devedores não foram perdoados? Sim. E na vida real? Bem, nós terminamos a leitura do nosso trecho, versículo 50, e nós não notamos que o fariseu foi perdoado. Notamos? Você observou aí na leitura o fariseu recebendo perdão? A resposta é não. Ele não foi perdoado. E sabe por que ele não foi perdoado? Ele deixou de receber o perdão, não porque o Senhor Jesus não estava disposto a lhe perdoar. Não. O Senhor Jesus mostrou através da sua história, contada lá no jantar, que aqueles dois devedores, não tendo nada com que pagar, tiveram as suas duas dívidas perdoadas. E o desejo de Jesus era perdoar também o fariseu. Mas eu vou perguntar novamente para você. O fariseu reconheceu que tinha uma dívida diante de Deus? Não. Ele não reconheceu que devia nem 50. Na verdade, a mente do fariseu, na sua mente, ele se achava justo diante de Deus. E ele confiava em si mesmo. Em si mesmo. É por isso que ele não mostrou nem arrependimento e nem colocou a sua fé em Jesus. Ele confiava em si. Ele tinha fé
em si, na sua religião e nas suas práticas religiosas. E sabe de uma coisa? Ele continuou devedor diante de Deus. Agora, meu prezado ouvinte, terminando as nossas palavras nesta noite, eu quero dizer a você o seguinte: você reconhece a sua dívida diante de Deus? Lembra que esse é o primeiro passo para que você tenha a sua dívida perdoada. Guarde esta frase: dívida perdoada é dívida assumida. Enquanto você, como pecador, não reconhecer diante de Deus que tem transgredido os mandamentos de Deus, apesar da boa vontade de Deus de te perdoar, você nunca será perdoado enquanto não admitir a sua dívida diante de Deus. E o segundo passo: não confie em si mesmo, em práticas religiosas, na prática da caridade, na realização de boas obras. Nada disso salva. A Bíblia diz que você deve colocar a sua fé para que você seja salvo da condenação eterna, para que você tenha a sua dívida perdoada diante de Deus. Você deve colocar a sua fé única e exclusivamente em Jesus Cristo como seu Salvador. E talvez você esteja perguntando: Davi, eu quero fazer isso. E eu quero dizer a você, nos nossos próximos estudos, nós vamos dizer como é que você vai colocar a sua fé em Jesus Cristo. Mas guarde, Deus quer ver você dando 2 passos para ser salvo: admitir a sua condição de pecador e se arrepender dos seus pecados. E o segundo, colocar a sua fé em Jesus como seu Salvador e em mais nada e ninguém. Que Deus te abençoe, prezado ouvinte, e que a palavra de Deus seja aplicada pelo Espírito Santo ao teu coração, fazendo você reconhecer a sua necessidade de dar estes 2 passos diante de Deus. Não perca os nossos próximos estudos, nós vamos detalhar a você como colocar a sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador. Que Deus abençoe a sua palavra a cada um de nós nesta noite. Amém.